Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, vamos então à nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar sobre compor e decompor os números. Composição e decomposição. Então, a Cris gostaria de relembrar algumas coisas. Vejamos lá o nosso quadro de ordens. Nós temos então aqui as unidades, as dezenas e as centenas. Os nossos números, eles têm um valor posicional. Por exemplo, depende da onde o número está, ele vai valer uma quantidade. Então, por exemplo, se eu colocar o número 2 aqui, ele vale 2 unidades. Se eu colocar o número 2 aqui, ele vale 2 dezenas, ou seja, vale 20, certo? Se eu colocar o número 2 aqui, ele vale 2 centenas, equivalente a 200. Então, o valor posicional dele, por ele estar na ordem da centena, ele vale 200, certo? Só para relembrar. Então, vamos lá? Aqui a Cris trouxe o material dourado e as fichas que se chamam fichas escalonadas. Lá no livro didático de vocês, da página 10 à página 13, vocês vão ver atividades, exercícios usando essas fichas. Então a Cris vai mostrar para vocês como que vocês vão utilizar, certo? E vocês vão utilizar as fichas para compor e decompor os números. Aqui a Cris trouxe 4 barrinhas. Essas 4 barrinhas são quantas unidades? 40 unidades. E aqui a Cris separou 4 unidades. Então, para formar este número utilizando as fichas, eu vou pegar então 40 e mais a ficha 4. 40 mais o 4, eu formo que número? Viram? 44. Então, formei meu primeiro número. Agora a Cris deixou aqui separado uma plaquinha. Uma plaquinha são quantas unidades? 100 unidades. Então, vou pegar a ficha 100. Depois eu separei aqui 3 dezenas. 3 dezenas são 30 unidades. Então, vou pegar a fichinha 30. 30 mais 100 mais o 30. Vamos colocar aqui. Formei o número 130. Mas eu tenho aqui ainda 4 unidades. Então, vou pegar a minha fichinha 4, vou colocar aqui para formar o nosso número. Então, 100 mais 30 mais o 4, formamos 134. Certo? Devolvendo as nossas fichinhas. Agora, a Cris vai pegar aqui 2 plaquinhas. Então, eu tenho uma plaquinha 100, mais 100, mais 100. Então, eu vou pegar a fichinha 300. Muito bem, vou deixar aqui separadinho. Vou pegar aqui mais 3 dezenas. Então, eu tinha 3 mais 3, fiquei com quantas unidades? 60. Então, vou pegar aqui a fichinha 60. Então, eu já tenho 300 mais os 60, eu formei 360. Muito bem.
Aqui nós tínhamos 4 unidades. Vou pegar mais 3. 4. Conta comigo. 5, 6, 7. Então, 7. Vou pegar a fichinha. 7. Então, eu tenho 300 mais 60 mais 7 e formei o número 367. Ok? Conseguiram entender? Muito bem. Vamos para a próxima atividade. Bom, agora então vamos para a decomposição. Ele separou aqui 2 números. O número 324. Então, nós temos 3 centenas, 2 dezenas e 4 unidades. Então, agora eu quero saber quantas unidades eu tenho aqui nessas 3 centenas. Então, nós temos quanto? 300 unidades. Quantas unidades eu tenho aqui na minha dezena? 20 unidades. Então, eu tenho 300 mais 20 e mais 4 unidades. Fiz a minha decomposição. Então, agora o próximo número. 758. Então, eu tenho aqui 7 centenas, 5 dezenas e 8 unidades. Então, vamos descobrir quantas unidades nós temos aqui nesse 7? Temos 700 unidades. No 5, nós temos 50. Então, temos 700 mais 50 mais 8 unidades. Entenderam nossa decomposição? Próxima atividade. Muito bem. Então, vamos agora utilizar o nosso quadro. Bom, lá no livro didático, na tarefinha que vocês vão fazer de casa, que a Cris já enviou, vocês têm lá exemplos, né, com material dourado. Então, ele vai pedir, através do material, do desenho do material dourado, que vocês consigam compor o número que está mostrando lá. Então, por exemplo, nós tínhamos aqui antes, no primeiro modelo, no primeiro exemplo, 100. Então, eu tinha o número 100. Mas, eu tinha lá 3 dezenas. Então, mais 30. Certo? E eu tinha 4 unidades. Mais 4. Então, que número eu vou formar? 100 mais 30 mais 4, 134. Certo? Consegui formar o meu número. Agora, o outro exemplo que nós usamos. Eu tenho lá 3 plaquinhas. Então, eu tenho 300 mais 6 barrinhas, que é 60, e mais 8 unidades. Que número eu vou formar? 300 mais 60 mais 8, 368. Certo? Muito bem. Então, agora nós vamos conseguir. Bom, agora vamos para a decomposição. Então, agora vamos para a decomposição. Anteriormente, nós fizemos o quê? A composição de um número. Então, primeiro a gente compôs o número 134, certo? E agora vamos fazer a decomposição deste número, o contrário. Então, quais são as posições em que eles estão? Então, aqui nós temos a unidade, a dezena e a centena, certo? Então, vamos separar aqui bonitinho.
ok? Então, assim fica mais fácil para a gente saber qual é a posição em que ele se encontra, então qual é o valor que ele tem. Então, aqui, o 1 está na centena, então ele vale 100. O 3 está na dezena, então mais 30, certo? E o 4 está na unidade. Certo? A gente fez a decomposição desse número. Eu já sabia qual era o número, que era 134, e eu quis fazer a decomposição. Então, eu vou separar os valores. Então, 1 vale 100, então ele vale uma centena. O 3, que é 30, 3 dezenas. E 4, vou colocar um número, né, que eu coloquei antes. E 4 unidades. Certo? Conseguiram compreender? Quando a gente compõe o número e quando a gente decompõe o número? Muito bem. Espero ter esclarecido como que compõe e decompõe o número, certo? Então, agora você tem uma tarefinha para fazer. Até a próxima aula e bons estudos. Um beijo. Sua tarefinha de casa está na página 11 do livro didático, questões 2 e 3. Para realizar as questões, você vai precisar das fichas coloridas do material de apoio.